Estamos entrando ao vivo. Vamos lá. Ei, que legal. Flávia entrou já, professora Flávia, então vou chamar ela aqui. Vou chamar ela aqui, já. Pronto. João, Carol Leones, Cláudio. Oi, Ei! gente. Boa Que noite. legal isso. Tô super interessante. Oi, gente. É bom, né? É bom. Interessante, legal. É um jeito de ver as pessoas, é bom, e as pessoas vão entrando. E aí é muito Uhum. legal, assim, muito bom, muito bom. Estão me ouvindo Como é que você legal? tá? Eu Tudo tô te bem. ouvindo muito Acho que bem. tranquilo. Como é, como é que tá o dedo? Melhorando. E o que que houve? Tu cortou? Cortei com vidro. Taça. Eita! Aí E tá foi um pouco cicatrizando. antes, foi bem Foi no começo. próximo. Já tinha mais de uma semana de quarentena aqui. Que coisa. Já tinha. Que coisa. Bem no E comecinho, tu tá, assim. Minha e tu sorte. tá tendo que. Foi bem no início. Bem no início. Tô fazendo terapia uma vez por semana, meu passeio semanal. Aqui pertinho de Pra, casa. Sempre pra estava poder. indo de para fazer exercício, pá, massagem, tratamento. E tu tá morando perto da universidade? Em qual bairro? Tô pertinho, tô na Carvoeira, pertinho da UFSC. Aí de Ah, casa eu vejo, legal. bem perto. Bom, já estamos com uma audiência ótima, de 30 pessoas. Eu já vou começar aqui com as apresentações, pode ser? Oi, gente, boa noite. Pode? Super, bora. Bom, gente, eu quero começar então apresentando que essa é a nossa segunda live, o segundo INEAC ao vivo, né? A segunda transmissão que estamos fazendo. Então, apresentar o INEAC, para quem eu acho que todo mundo conhece, mas é o Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, né? Não tem mais o institucional, agora são todos os, todos os conflitos, não precisam ser só institucionais. E o INEAC, então, tem a nossa página aqui no Instagram que, tá, né, que vocês estão vendo, tem página no Facebook, tem página no Twitter, tem o nosso site maravilhoso que o Cláudio alimenta, tem a nossa página no YouTube. Então, fazendo já a nossa propaganda de início, meu nome é Isabel Nunes, eu sou pesquisadora do INEAC também. E hoje a gente está recebendo uma colega que eu fico muito feliz de ter aceitado o convite. Eu vou falar um pouquinho porque, sim. Primeiro, porque a Flávia tem estudado a gestão dos corpos mortos, a gestão da morte há muito tempo. Ela tem uma trajetória incrível. Segundo, porque ela é uma pesquisadora incrível. Vocês vão gostar, vocês vão ficar maravilhados, né? Com tantas coisas interessantes que ela fala, assim, que são sempre muito legais. E terceiro, porque eu aprendi muito com a Flávia, então eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com ela, continuo aprendendo, mas ela foi fundamental na minha formação como pesquisadora, como antropóloga, então eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje. E sobretudo porque o assunto é difícil, mas a gente não pode deixar de lembrar das coisas boas, né? Assim, acho que também é um momento de ao mesmo tempo que a gente está passando por um momento muito difícil, que a gente fica afetado emocionalmente, mas a gente tem que lembrar das coisas boas e é sempre bom trocar com colegas muito capazes, assim. Então, enfim, a Flávia Medeiros, que está aqui com a gente hoje, ela é doutora em antropologia, mestre em antropologia, antropóloga full, e hoje ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. A dissertação da Flávia foi sobre o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro e a tese da Flávia ela fez trabalho de campo na Delegacia de Homicídios. Então, como vocês estão vendo, ela é uma pessoa que pesquisa esse assunto há muito tempo. Recomendo demais que visitem a página da Academia Edu dela para ver as coisas. Enfim, Flávia, obrigada por ter aceitado o convite. Muito feliz em te ver Então, também.
Obrigada, agradecer muito a Isabel, que fez o convite, e a todos os colegas do INEAC, vários que estão aqui assistindo esse espaço acadêmico, institucional tão importante, liderado pelo professor Kant e por todos os outros colegas e professores pesquisadores, e no qual me formei e participei também do processo, né, da rede, assim, desde do começo, e continuo como pesquisadora do INEAC com muito orgulho e muita admiração também pela variedade de trabalhos, pelo engajamento dos pesquisadores, pela troca, pelo diálogo cotidiano, que é real, né? Tem um grupo de WhatsApp agitadíssimo, movimentadíssimo, muito informativo, muito reflexivo, além de todos os materiais institucionais, acadêmicos, congresso, publicação, orientação, banca, enfim. E agora eu estou aqui, né, em Santa Catarina, em Florianópolis, no Departamento de Antropologia da UFSC, dando um pouco continuidade a esses trabalhos que eu vim feito, especialmente no Rio de Janeiro, né, na região metropolitana do Rio. Aí a Bel lembrou a dissertação, né, na pesquisa no ML do Rio de Janeiro, e a tese, com uma pesquisa na DH da região da Grande Niterói, né, abarcando os municípios de São Gonçalo e Itaboraí, e também até pensando, né, por essas questões da pandemia e tudo, a minha monografia foi na emergência do Hospital Antônio Pedro, né? Foi quando eu comecei a me interessar por essas discussões de regulação de morte e vida, de gestão institucional, de burocracia, de registros e tudo mais, assim, né? E, bem, nesse momento é muito difícil da gente estar justamente pensando sobre essas questões, né? Fazendo reflexão, esse trabalho que a gente, como antropóloga, faz, né? De analisar, mas também refletir, considerando, né, o atravessamento da questão da morte nesse contexto de pandemia, de risco constante, né, a ter que se expor, ter que se cuidar, ter que se higienizar, se preocupar com os familiares, se preocupar com as pessoas queridas, se preocupar com a comunidade, com a humanidade, enfim. Então tem, né, muito dessa questão, e eu fiquei justamente pensando muito sobre isso, né, de como nesse contexto da pandemia falar da morte, né, discutir a morte, entender a morte é uma questão de vida, né? É uma questão de sobrevivência, é uma questão da gente mesmo, enquanto sociedade, se organizar. Então, também, eu acho que muito do meu trabalho, muito da minha reflexão, né, da minha contribuição, e de outros tantos colegas, assim, né, que a gente, várias questões também, alguns textos que eu tenho lido, que eu quero também mencionar aqui ao longo da nossa conversa, assim, né, mas justamente de pensar essa ideia dessa gestão, né, essa burocracia, né, então, esse processo organizativo, administrativo, né? Então, essa ideia que a gente trabalha da administração institucional, né? De como que o Estado organiza as regras, os protocolos e os agentes fazem as práticas, né? Os valores que são embutidos aí. E essa questão também da produção, né? Da gestão como essa ideia de gerir, né? Então, de fazer, né? Produzir de fato a morte, não só apenas lidar, né, dessa administração que eu tenho analisado, mas também justamente fazer morrer, né, de organizar a produtividade dessa morte também, né? Então, eu acho que nesse momento, com esse contexto político também que a gente encontra, né, e com a especificidade, né, do Brasil nessa situação, nesse momento que a gente está vendo de ampliação da contaminação e dos óbitos, né, e uma administração, um governo que se nega, né, constantemente a lidar com essa empiria, né? A gente está falando de conhecimento científico. Eu acho que também tem uma discussão que muitos colegas têm feito também dessa dupla né, da gestão da morte. Então, um pouco queria pontuar isso, né? E a gente também pode depois, se o pessoal quiser perguntar também, né, dessa questão da gestão por conta, né, a gente pensar no contexto das prisões. Eu acho que é muito importante da gente lembrar justamente os textos que estão sendo feitos sobre isso nesse momento, né, desse deixar morrer, né, fazer morrer, né. Então, um pouco a gente pensar também por aí. E eu fico também, por outro lado, né, pensando muito nesse impacto subjetivo, né, e emocional que essas mortes têm colocado, não no sentido
da gente lidar com ela individualmente, né? Mas no sentido de quais seriam formas de coletivamente a gente se organizar, né, para lidar com essa perda coletiva, né, de pessoas que estão morrendo né, por esse contexto de omissão também, né? Então, as ideias de reparação, né, e as ideias de direito à memória e direito ao luto dos familiares são muito importantes nesse sentido. E também eu estou tentando acompanhar, então, nessas algumas iniciativas que estão sendo colocadas nessa direção também, né? E justamente pensando que a gente viu cenas de outros lugares, né, de outros contextos a priori muito pesadas, né, que impactam muito fortemente. Então, a gente viu desde na Itália e depois em Equador e depois em Nova York, e agora acontecendo no Brasil, né? Então as cidades estão colapsando, né? Tipo, sistemas de saúde estourando, necessariamente os sistemas funerários vão também estourar, né? Também vão colapsar em como que está se esgotando, estão se esgotando esses sistemas, né? Que lidam justamente com essa gestão de morte e vida, né? Nesse sentido, pensar quais são as alternativas diante da catástrofe, sabe? Então, um pouco nesse sentido que eu acho também importante da gente refletir, assim, né? De que a gente sabe que vai piorar, de que já está horrível e de que como a gente vai, né? Não é só sobreviver com isso, mas é justamente produzir vida a partir dessa grande quantidade de mortes que a gente está convivendo com, né? E que está se aproximando, né, de cada um de nós, seja por pessoas que já têm familiares que foram atingidos, seja por pessoas conhecidas, seja por figuras públicas significativas que estão sendo atingidas, né? Então, e pela própria preocupação solidária, né, com a sociedade, com o vizinho, com os anônimos que sejam, com as histórias que são narradas de forma super emotiva no jornal, né, das memórias que são ali encapsuladas, tem havido iniciativas também em relação a isso, né, de construção de memoriais online, de constituição de memória, de espaço de memória, enfim. Então, isso também é uma questão, um debate assim, muito importante da gente se aproximar, né? E lidar justamente para poder compensar a violência que é o processo, né? E que justamente tem sido reafirmada nas normativas, nas burocracias, nos efeitos, nas omissões, né? No mercado funerário também, né? Que está demonstrando, né, essas limitações que já eram um pouco colocadas no campo, né? Então, a questão de fila, a questão de, às vezes, falta de copa já havia, mas era algo, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, já havia, mas era algo pouco resolvido, era uma questão de um final de semana, era uma questão de poucos dias, né? Então, hoje, né, vira-se uma coisa de construção de cemitérios verticais em bloco, ou covas, né, valas comuns, que colocam em risco todo esse processo justamente de direito dos mortos, de direito à memória, de identificação, né, de reconhecimento do que foi a causa da morte daquela pessoa, de direito ao luto pelos familiares, né? Então, é isso que a gente está testemunhando, né? Em certo sentido, né? Nós somos todos grandes testemunhas dessa tragédia que tá se desenrolando, assim, né? Tanto quanto também somos sobreviventes e, enfim, né? De uma série de lugares, né? Que a gente se coloca também, né? Nessa condição, assim. Tudo que eu tenho ouvido, né, e lido, tem me remetido, várias coisas têm me remetido ao teu trabalho, mas uma questão que eu tenho pensado muito, assim, tanto por conta do teu trabalho na DH com a questão dos homicídios, quanto por conta do teu trabalho no IML, é uma coisa que eu acho que, sei lá, uma grande parte da população, não vou falar em percentual, mas uma grande parte da população não se dá conta, porque a gente naturaliza, que as pessoas quando morrem, até quando elas morrem, elas não morrem de um jeito igual, né? As pessoas naturalizam isso, a ideia da igualdade sobre a morte. Então, morreu, todo mundo morre, morre igual. E não. Então, uma coisa que o teu trabalho nos ensina muito, eu acho que é um trabalho primoroso por causa disso também, assim, acho que é uma coisa que, né, mostra para as pessoas, olha, os mortos
também são hierarquizados e são muito o tempo todo na hora em que são transformados burocraticamente, né, em um documento e em todos os outros momentos também, quando tu descreve, enfim, a maneira quando chega o corpo, como o corpo é tratado, tudo isso que tu vai descrevendo. E eu fico pensando nessa questão do Covid, como isso vai desigualar, vai continuar desigualando, vai desigualar mais ainda esse tratamento da burocracia, né? E aí era isso que eu queria te perguntar, assim, o que tu tem pensado sobre a burocracia, sobre a gestão desses corpos? Sim. Beleza. Então, isso até tem essa discussão, né, que rolou na live com o Marcelo, que ele está chamando dessa cidadania Hierarquizada. e a gente já tinha escrito Vertical. Cidadania vertical. parlamento vertical, cidadania vertical, e a gente tinha discutido isso num texto com Kant, com Fábio, com Pedro, sobre também, né, essa ideia do aprofundamento das desigualações, das desigualdades sociais, raciais, né, que estão sendo colocadas aí. Assim. Então, a gente pensar que são os grupos que estão sendo afetados por isso, né, dessa dimensão desses grupos mais vulnerabilizados já historicamente, por isso, né, nessa ideia de a gente pensar as violências, né, e é muito interessante pensar isso no contexto de uma contaminação por um vírus, que é justamente uma coisa natural, biológica, né? Como se atingiu, é uma pandemia, isso atingiu a humanidade inteira, no mundo inteiro, né? E aí a gente vê justamente algumas pessoas fazendo esse discurso sobre a questão do vírus, né? É todo mundo igual, atingiu todo mundo da maneira. A gente sabe, né, como cientista social, como pesquisador das ciências humanas, como antropólogos, que isso não é dessa maneira. Meu trabalho especificamente é para falar dos mortos, né? E aí, nesses mortos que morrem pelo mesmo processo biológico, pela mesma razão, né, do que é o vírus, elas vão ser diferenciadas e desigualadas desde o princípio. Isso que eu queria chamar a atenção, não só na burocracia dos mortos, mas, né, ainda na sua existência. Então, a gente vai falar de povos indígenas que estão sendo amplamente atingidos agora nesse contexto. A gente vai falar de uma série de populações tradicionais, na verdade, que estão sendo atingidas nesse momento, inclusive, pela contaminação, algo que poderia ter sido evitado desde o princípio, né, da gente sabendo populações que são os trabalhadores urbanos que moram em favelas e periferias, que são principalmente negros, e muitas dessas pessoas, especialmente nas cidades, ao redor das grandes cidades, têm comorbidades, né? São pessoas são população de risco nesse sentido, e são justamente esses que estão sendo agora, né, expostos a esse risco da contaminação, né? Por toda a pressão, né, em relação ao trabalho. E tem um outro grupo, né, que é muito importante da gente mencionar, que está em alto risco, tem acontecido vários enfermeiros, técnicos de Ai, enfermagem, travou. Tomara que maqueiros, volte. eu tô vendo, Voltou. você normal. Maqueiros, terapeutas, todos os prestadores de serviço de saúde também, que tem, né, são os profissionais que estão ali na ponta e estão sendo vitimados também, enfim, então também um pouco, né, dessas pessoas, dessas trajetórias assim também, que justamente teoricamente seriam homogeneizadas na burocracia, nos protocolos, né, nas normativas legais. Nesse contexto agora da pandemia, as principais questões que se deram, né, nesse sentido foram primeiro foram orientações dos estados, na verdade. Então, porque a administração funerária, né, da gestão dos cemitérios e toda essa questão da morte é municipal, né, é uma responsabilidade dos municípios. Por outro lado, a questão do registro da morte, da classificação da doença, né, para notificação, é uma responsabilidade de médicos, né? Isso é uma responsabilidade, é um ato médico, uma exclusividade desses profissionais, né, que têm o seu registro médico. Então, inicialmente foram as orientações de municípios e estados, por um lado, e dos conselhos de medicina, no começo da pandemia, né? Foram os que primeiro começaram a normatizar, orientar como preencher a declaração de óbito, que classificação de doença usar para poder depois no sistema de vigilância poderem notificar
as mortes, né? Então, tudo isso, e isso acontecendo, né, desde o primeiro caso, tentando difundir algumas coisas. A OMS tinha criado uma normativa de classificação de notificação, né? Mas, enfim, toda uma questão do modelo utilizado não haver ainda a tradução para português, enfim, coisas desse tipo. E aí, depois disso, foi no final de março, o governo federal, o Ministério da Saúde, publicou um guia de manejo de corpos no contexto da pandemia. Que aí foi um documento já muito problemático, porque apresentava algumas orientações de acordo com a OMS, ou algumas outras coisas um pouco mal traduzidas ou mal colocadas. Tinha alguma parte que era referenciada da orientação de São Paulo, da orientação do Espírito Santo, se eu não me engano, enfim, pegou algumas referências dos manuais estaduais que tinham sido feitos no começo de março, na primeira semana da pandemia, mas, por exemplo, não colocou um fluxo para que acontecesse se as pessoas morressem em casa, que é justamente o que está acontecendo agora, porque os sistemas de saúde estão colapsando, então as pessoas não chegam às unidades de saúde. Então não tinha sobre isso. Ou como é que seria essa orientação, deixava muito aberto, né, em vários contextos. Depois disso, saiu a portaria conjunta do CNJ com o Ministério da Saúde, no dia... Uma semana depois, se eu não me engano, foi no dia 1º de abril que eles publicaram, que era justamente a criação de procedimentos para os documentos, né? Eles tentaram fazer uma... Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de ferramenta, né? Essas coisas assim. Então, fizeram uma engrenagem para acelerar o processo de enterro dos cadáveres, tirando a obrigatoriedade da certidão de óbito. Então, quando uma pessoa ela morre, um médico faz uma declaração de óbito. Dessa declaração de óbito, os familiares vão fazer uma certidão de óbito, e dessa certidão de óbito vão fazer o enterro. No caso dessa portaria, criou procedimentos excepcionais para registro, para sepultamento e para cremação, que isso é bastante importante de destacar, que autorizava enterrar e cremar os corpos só com a declaração de óbito. A declaração de óbito não precisa de um familiar ou uma pessoa próxima para se identificar e reclamar pelo corpo. Então, é um corpo que ele só foi diagnosticado e constatado pelo médico, mas não foi ainda atrelado, vamos dizer assim, né, às relações sociais, aos familiares. Então, só com esse documento, sem a certidão de óbito, que as pessoas chamam de atestado de óbito, né, em geral, né, mas é o registro civil de óbito, que é o documento do cartório, esse foi suprimido do fluxo regular para enterrar um corpo nesse momento. Justamente porque o argumento era acelerar para não criar fila nos cemitérios. Mas isso autorizou, por exemplo, a cremação de cadáveres não identificados, ou a cremação de cadáveres identificados, mas não reclamados. E aí esse processo, né, essa possibilidade que cria, né, essa ideia um pouco dos desaparecidos da pandemia, né, os possíveis, né, essa possibilidade de que pessoas estejam sendo enterradas sem que se saiba quem são e sem que se tenha, né, familiares ou pessoas próximas informadas, né, o familiar próximo, né, o conhecido próximo. Então, isso é um outro lado da subnotificação, né? A gente tem a subnotificação de casos, né? Que permite a criação de estatísticas para compreender como lidar com a pandemia, como lidar com a contaminação. E a gente tem, por outro lado, a subnotificação, né? A possível subnotificação de sujeitos, de pessoas, né? E essa relação de justamente essa produção de quem são esses mortos também. E isso já né, como a sua pergunta inicial, esses processos que a gente analisa, né, de desigualação dos mortos, de tratamento desigual aos mortos também, né, que é dado. E pensando quem é que vão ser...
quem vai ser a maior parte, pensando na ideia do Marcelo de cidadania vertical, né? Quem vão ser os mortos, né? Uhum. Porque é isso, a classe média está isolada, a classe alta está isolada. Quem trouxe o Covid do exterior está isolado. E muitas Sim. vezes com práticas absolutamente hierárquicas de, por exemplo, chamar os seus empregados e continuar, que façam com que eles continuem trabalhando. Quer dizer, assim, Sim, então inclusive, quem é. hoje saiu a decisão do Supremo, né, de que Covid é doença de trabalho. Teve uma discussão lá deles, você que entende disso, vou te mandar o link deles falando que vai ter Borboleta. que comprovar causalidade. Tipo, se pegou, é um caso que o patrão ficou doente, logo depois a pessoa pegou. Aí teve um debate entre eles do tipo, mas como vai descobrir causalidade se a contaminação é comunitária, isso é irrelevante, não sei o que, você está trabalhando, papapá. Aí aprovaram lá. Então, agora, Covid, isso é importante para os profissionais de saúde, para os maqueiros, para os coveiros, para os motoristas Aliás, de ambulância, tudo isso, enfim. É, Fala. a Paloma botou aqui que esses corpos não reclamados da pandemia não atingem a classe média, né? Uma pergunta. Ela fez uma pergunta: os corpos não reclamados atingem a classe média? Não, vai ser outros corpos que não serão reclamados, inclusive Até porque, moradores de rua, né? sim, Pessoas com. Eu penso muito nessa questão do crack, né? Porque essas pessoas que estão já numa situação de saúde população de muito. rua como um todo, população de rua como um todo é atingida. É exatamente a população que vai morrer anônima ou que vai se tornar anônimo nesse processo depois de morrer, assim, né? Porque essa doença tem essa questão do distanciamento dos familiares, do impedimento das pessoas, pessoas que moram em outros lugares, em outras cidades, enfim, isso né, pensar das pessoas que estão encarceradas, né? Então, uma cena que é muito forte nisso é a de Nova York, que a gente viu Vala Comum em Manaus, né? Mas a gente viu Vala Comum também em Nova York. E quem são aquelas pessoas, né, que estavam ali, tudo argumentado, que tem um processo de identificação genética, vai ter o processo de exame pós-mortem, mas foram pessoas não reclamadas, que morreram nos hospitais em Nova York e foram enterradas ali. Provavelmente imigrantes, né, latinos de uma forma geral, provavelmente pessoas que estavam vivendo sozinhas naquela cidade, né? Então, A Dandara falou aqui LGBTs também, né? Pode, porque quando sim, as famílias têm questões morais com essas pessoas, com LGBT e abandonam, né? Se a gente pensar no. é ou idosos que moram sozinhos, enfim, tem várias possibilidades, né? Isso que é assim, né? Preocupante e também ao mesmo tempo que a gente fica meio que obcecado de ficar pensando, né, um pouco sobre isso, assim, porque justamente essa ideia de jogo de números, né, e categorias, né, e formas de nomear, que eu acho interessante também, porque a gente tem os números oficiais e a gente sabe das pessoas que estão de fato morrendo, né, notificadas por Covid, mas tem essa outra grande quantidade, né, de proporções, a gente falando de 50%, a gente falando de 15%, a gente consegue um pouco dar uma olhada nisso, né? Comparando os gráficos de registros e tal, mas a gente não tem ainda É. número exato. A gente nunca vai ter. A gente Nunca, nunca. nunca teria o número de pessoas doentes, de contaminação, mas a gente poderia ter dos mortos. Poderia, Mesmo até porque eles poderiam juntar com a questão da síndrome respiratória, poderiam pensar assim, mas não, eles ou ficam negando. fazer o exame depois, coletar o material das pessoas, tanto material genético quanto material biológico, patológico, e depois fazer isso. Inclusive, dessa portaria que o Ministério da Justiça fez com o CNJ conjunta, uma das principais respostas que foi feita foi pela Secretaria de Direitos do Cidadão do MPF, que justamente foi um documento, né, um informe, uma coisa assim, um ofício, uma coisa interna, inclusive, né, como órgão de governo, e pontuou, levantou vários elementos discutindo demonstrando os equívocos daquela normativa que o Ministério da Saúde tinha feito com o CNJ. E aí, muito das recomendações são justamente nessa discussão do manejo dos corpos, da identificação, de guarda de material, de quais tipos de protocolo fazer para lidar com os corpos, muito baseado em normativas de órgãos internacionais,
documentos sobre grandes catástrofes, né? Então, toda essa regulação, porque na forma como existe formalmente, anteriormente, no antigo normal, era totalmente cheio de buracos, de falhas, improvisado. A gente vê isso nos registros de mortes violentas, especialmente homicídios, desaparecimentos forçados, autos de resistência. Então, já era. Em cima disso, criou-se uma série de coisas de regimes de urgência que não visam dar conta do excesso, né, da quantidade absurda de mortes que estão acontecendo. Né? Então, porque está calcado num projeto de negação dessas vidas e, portanto, de produção dessas mortes de excesso, né? Então, a gente está vendo isso no debate público, né? E aí tem vários órgãos tentando agir para conter um pouco isso. É justamente isso, essa questão da população prisional, da população de rua, tem pessoas que estão trabalhando sobre isso. Eu estou vendo as perguntas aí, tentando... Não, eu vou anotando, pode deixar. As favelas, o risco de contaminação nas favelas, que já está sendo amplamente discutido, e a questão da relação de mortes nas favelas, imagina, se quando tem operação policial, que, inclusive, ponto A, não pararam, estão aumentando em várias capitais do Brasil, nesse contexto de pandemia, né? Então, porque o pessoal está só morrendo de Covid. Não. Está morrendo de polícia, está morrendo de homicídio, está morrendo de suicídio, está morrendo de feminicídio, né? Então, essas mortes continuam também acontecendo, né? E de outras doenças, com certeza, né, também. E como que faz para remover um cadáver nessas situações rotineiras, dentro de uma comunidade, por exemplo? Imagina agora no contexto da pandemia, né? O que foi visto aí já que é uma outra... Eu queria te perguntar essa questão, porque eu vi uma reportagem sobre o SAMU, né? Que também o SAMU está tendo, pelo menos em São Paulo, tem uma normativa que eles têm que fazer a certidão. Como é o nome? Não é certidão, não. Declaração de óbito, né? E aí, assim, eles fazem, eles identificam que é Covid pela circunstância e tudo mais. O tempo que eles levam para fazer o registro quando é Covid é muito maior, por questões de cuidado deles, por questão da ambulância, por questão de tudo mais. Então, assim, é uma rotina completamente outra, só que é uma rotina que entra em toda essa hierarquização já existente, assim. Então, eu fiquei pensando muito nisso. Não, e agora com o processo de saturação, né, de lotação dos sistemas de saúde, as emergências hospitalares já são um lugar, né, as CTIs já são um lugar, né, são duas de vida e morte ali latente, né? A emergência pela regime da urgência, o CTI pela coisa ali constante, né, contínua, né, daquela coisa ali que não muda. São lugares já dessa convivência específica. Essas pessoas não estão conseguindo atender mais. Então, não estão conseguindo mais ter novos pacientes, né? E o SAMU, que é um serviço, ele é descentralizado, né? Ele acontece no Brasil todo, né? O serviço de atendimento médico de urgência, ele tem também uma questão administrativa hierárquica, porque ele apresenta 3 tipos de serviço em um só. Então, ele tem um serviço que é o de acidente, de ferida e tal, que tem um técnico de enfermagem, tem só enfermeiro. ATIS, né? No dia a dia, tem um outro mediano e tem os necessariamente de UTI móvel, que seriam esses os recomendados para os casos do Covid-19. E justamente nesses que estão atuando os médicos que podem fazer a declaração de óbito. Então, vamos dizer assim, que nem sei proporcionalmente quantidade quanto é, mas 1/3 do serviço de SAMU, que é altamente especializado e que é usado para coisas altamente importantes, é o único que pode fazer o Covid, né? Então, e sobrepõe 2 grandes responsabilidades para o mesmo serviço. O que eu vi em São Paulo é que, na verdade, eles retiraram agora o SAMU, porque o SAMU estava fazendo também o fluxo dos cadáveres. Porque é aquele que faz a declaração de óbito porque vai na casa, porque é chamado na rua, tira o cadáver para levar já para uma funerária. E aqui não é os bombeiros que fazem isso, Flávia, aqui no Rio? Não, só em casos de mortes violentas. Tá. Então, aquela questão dos bombeiros não entrarem na favela e tudo mais, a questão que você descreve isso muito bem na sua dissertação, eu acho, né? Ou na tese também, enfim.
Tá. Tá É nos isso. dois, eu acho, enfim. É porque é o fluxo ML, né? É isso. No caso do Covid, não vai para ML, né? Ele não tem relação com morte violenta do ponto de vista da classificação legal, né? Porque também acho que uma ideia que eu tenho pensado muito, por conta dessa discussão mais com o contexto político, né? Mais com essa questão da agência do Estado, é quanto também essas mortes naturais, né? Na classificação oficial, que estão acontecendo pelo Covid-19, são também violentas, né? Em algum sentido. Claro, claro. Então, violência de Estado, né? Um pouco. Justamente por essa incapacidade, inabilidade ou uma falta realmente de gestão de política pública, né? Para poder organizar a gente, né? O SAMU mesmo, é um sistema do SUS, né? É um desdobramento do Sistema Único de Saúde, que seria, né? Justamente para atender todo o país, né, numa política pública que poderia ser muito bem implementada e poderia servir muito para um momento desse urgente, porque aí o que está acontecendo é que toda essa responsabilidade está caindo no mercado funerário. Que inicialmente, no começo da pandemia, né, tem uma associação oficial das funerárias e tal, tinha dito que tinha condições, que ia poder dar conta e tal. E aí começou a acontecer a realidade, né? Manaus foi o primeiro lugar no Brasil a colapsar, né? E aí faltou não só covo, né, pelas valas comuns, mas faltou inclusive caixão. E aí, por regime de urgência, tentaram solicitar caixão e o governo federal vetou, né? Então, como que né, a gente vê o que já é trágico, né, sendo mais ainda agravado, né? O que eu fiquei pensando de te ouvir primeiro, pensar que o Covid não está entrando como morte violenta é muito doido, porque tem uma dimensão de violência aí, várias dimensões de violência que dá para pensar. E a Paloma falou dos casos de repercussão, né? Ela falou assim, Eu tô vendo aqui. casos de repercussão se ainda não tem nenhum relacionado à Covid. Eu nem sei se vai ter, porque assim, o que vai comover? Só se morrer um grande artista para o Brasil se comover. Assim, e artista popular, eu quero dizer, porque as pessoas, se a gente pensar na comoção, é uma comoção hierarquizada também, né? As pessoas não se comovem com qualquer morte. Então, assim, para se tornar um caso de repercussão que vai ter uma administração por parte dos agentes diferente, teria que estar em campo vendo isso, eu acho. Aquela repercussão como a gente pensou na pesquisa do caso de repercussão, eu quero dizer, que é a repercussão não a midiática. A repercussão midiática é a própria pandemia, né? Ela se renova, né, diariamente na sua repercussão, mas é um caso de uma pessoa, de uma figura pública, né? Isso, né? Que vai alterar a forma como as pessoas entendem. Eu acho que é gradual e acho que talvez seja uma coisa mesmo, não da figura pública famosa, artista, mas das relações próximas. Um pouco nesse sentido, assim, né? Inclusive você consegue ver, né, nesse trabalho de campo online que todas nós estamos fazendo um pouco, né? Sim. Testemunhos disso, assim, um pouco, né? De, fulano não acreditava, hoje está culpado, porque furou o isolamento, e aí o pai, o tio, a avó contaminou também, faleceu, casos, né, desse tipo de relação, assim, infelizmente, né, muito próxima, né? Porque justamente acho que essa descrença, né, e essa distância também que as pessoas estão querendo ter, enfim. Eu estava vendo aqui a pergunta do Dark, do SPUF, não vai para o ML por uma recomendação da OMS. Porque para o ML só vai morte violenta, né? Então, uma série de mortes que foram ocasionadas por ações externas. No caso das mortes por questões internas, causas naturais, necessariamente não vai para ML, só quando não sabe, não tem suspeita do que é. Aí tem que fazer o que se chama de serviço de verificação de óbito. Então, inclusive, para poder fazer um tipo de exame da necrópsia do Covid, nem é recomendado. Sim, porque um corpo contaminado.
põe em risco, né, a própria equipe que vai fazer, por mais que tome todas as medidas de biossegurança e tal. Então, o que está sendo possível de fazer é o exame externo e a coleta de material, né, como eu já tinha mencionado. Assim. Então, para poder fazer exame né, das células, enfim, né, de analisar nesse sentido. Assim. Sim, Então, mas por se, isso, por né, exemplo, mas as tá pessoas continuam morrendo de acidente, as pessoas continuam morrendo de causas. continua funcionando para isso, continua funcionando. É. Isso aí é claro que sempre tem que aquela coisa, né? Como é que está acontecendo, né? Como que está funcionando, né? A maneira do funcionamento, isso é o que não interessa. Mas está funcionando, sim. Isso é muito curioso. Eu ia te fazer, eu estou anotando algumas perguntas aqui. Teve uma que foi assim, ó. Em qual estado da federação isso está acontecendo mais? A questão da. Eu queria te perguntar uma coisa antes, na verdade, que é uma questão que te interessa, né? Que é uma questão que é cara para ti, que é a questão dos corpos negros. Eu tenho pensado muito nisso também, porque, obviamente, me parece que é uma população que vai ser altamente afetada. Já tem alguns registros sobre isso. A Clarissa está fazendo um levantamento muito importante sobre as mortes, ela está acompanhando tudo isso, né? Lá, a Clarissa no NEPS, enfim, nosso núcleo de pesquisa. E a gente tem falado bastante sobre isso, e eu queria te perguntar. Porque a Clarissa comentou que para a gente fazer esse levantamento precisa entrar nos dados municipais, porque é um levantamento que não tem essa distinção, mas com certeza são os corpos negros que estão morrendo mais e sofrendo mais violências, até porque pela desigualdade absurda e toda a questão que tem no nosso país, né, enfim, arraigada, são as pessoas que estão se colocando também na linha de frente, na linha de risco. Então, assim, o Covid também vai ser mais violento sobre esses corpos, que são sempre os corpos que mais sofrem. Sim. Não, certamente. É uma série de fatores, né, que justamente vulnerabilizam e expõem mais as populações negras, né, as populações racializadas e a população pobre. Assim. Então, a gente vê... tem essa questão das comorbidades prévias. Isso foi um quadro muito forte, especialmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que até... Depois de trocar ideia com Clarice sobre isso, como que fazer esse tipo de dado, né? Até porque uma coisa que os dados do Ministério da Saúde não começaram a ser divulgados com raça, né? Eles divulgavam gênero, mas não raça. E aí o pessoal começou a fazer uma pressão em relação a isso, no movimento negro, pesquisadores, e aí começou-se a divulgar. Mas é a questão também do índice de mortalidade dessa população, né? Que é muito maior que a população branca, né? Então, em relação às pessoas que são contaminadas, os negros têm muito mais risco de morrer do que as pessoas brancas, né? E isso justamente se dá por as questões interseccionais, né? Que a gente estava discutindo, de classe, de acesso à saúde, de ter plano de saúde ou não, de local de residência, de potencialidade de contaminação de outras pessoas, né? Então, quando diante da necessidade de um serviço de saúde, provavelmente uma pessoa negra vai ter mais dificuldade de conseguir, né, no contexto da dinâmica socio-racial das grandes cidades. Né? Então, é isso que uma série de pesquisadores tem justamente chamado a atenção. E somando ao fato de que os trabalhadores essenciais são também, em sua maioria, pessoas negras. Né? A gente vai ter os entregadores de serviços, a gente vai ter os casos de pessoas que estão trabalhando limpeza de rua, a gente vai ter as pessoas que trabalham nos mercados, nas farmácias, os caixas de mercado, sacadores de mercado, a gente vai ver motorista de ônibus, enfim. Né? Uma série de populações, a gente vai ver enfermeiras, hoje inclusive, as duas enfermeiras do Antônio Pedro, no Hospital da Universidade da UF, que faleceram, são mulheres negras. Então, a gente vai ver uma série de dinâmicas que vão vulnerabilizar essas populações que já são vulnerabilizadas. Né? Então, que tem que se expor nesse deslocamento, que tem que estar, né? Enfim, é realmente uma condição, né? Uma situação muito, muito complexa e que demanda muito esforço, muito investimento de nós, assim, cientistas sociais, né? O investimento coletivo mesmo, para a gente poder justamente registrar agora e analisar conjuntamente. Depois.
Eu queria aproveitar para perguntar, ver o que tem de perguntas aí, que os colegas querem fazer, porque a gente já está indo para 40 e tantos minutos. Eu estava Tem uma aqui, eu pergunta. vi que o Diógenes e a Dandara fizeram pergunta. A Dandara está fazendo outra aqui, ó. A privatização de cemitérios é um fenômeno nacional? Como impacta no pós-pandemia os orçamentos familiares? Você viu? É a última pergunta da Vi, Dandara. A tô vendo. privatização de cemitérios. Então, sobre os cemitérios, privatização. Não sei se é um fenômeno nacional. Eu sei que São Paulo, por exemplo, né? O Rio de Janeiro, 100% concessionado, né? Tem cemitérios privados e os cemitérios do município são de concessão de empresas e que, enfim, uma série de questões e problemáticas em relação a esse campo e a esse contexto. Imagina, no Rio de Janeiro, né, com toda a questão de gestão de mortes e produção de desaparecimentos, e milícia, e tráfico, e violência policial, enfim. Em São Paulo, por outro lado, na verdade, gestão municipal, né? Todos os 22 cemitérios municipais que eles têm lá, mas estava-se em discussão a licitação, inclusive no Diário Oficial a licitação saiu no começo da pandemia, 20 e pouco de março. E eu nem sei como é que está isso, né? Queria muito saber. Eu espero que eles tenham suspendido esse processo licitatório, que era justamente de privatização, né, dessa concessão dos cemitérios em São Paulo. Então, cada município vai ter uma forma de gestão. Em vários municípios, é a própria cidade que tem uma secretaria, um departamento, um negócio lá que cuida do cemitério, né? Dos cemitérios. Os coveiros são funcionários públicos. Então, no regime que nem nos garis, por exemplo. Né? Então, isso varia por cada município. É uma grande pesquisa. Inclusive, quero destacar aqui o trabalho da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, que está produzindo bastante material, bastante trabalho nesse momento, e que envolve pesquisadores interdisciplinares no estudo sobre cemitérios. Muita coisa simbólica, ritual, né, de memória, mas também muita coisa de gestão, né, de onde estão os cemitérios, como é que são, quantas covas tem, enfim, tem muito trabalho interessante e eles estão protagonizando uma atuação muito importante nesse momento. Então, essa questão dos cemitérios é um pouco isso. Em relação ao impacto no pós-pandemia dos orçamentos familiares, putz, isso aí é uma questão que um colega da antropologia econômica pode vir argumentar melhor. Mas eu acho que tem um ponto muito específico em relação aos mortos, a gestão de mortes, que se relaciona com a questão dos cemitérios e das funerárias, que é pensar, primeiro, isso é um serviço caro, muito caro, não é uma coisa barata. Tanto é que para a classe média ele é vendido como um plano, né, parcelado, coletivo da família, né? Então é muito caro. E segundo, tem muitos casos, né, a gente pensar que é o direito à terra também. Né? Enterraram seu familiar para muitas crenças, para muitas formas, né, de culturas que valorizam que o seu morto tem que ser enterrado, não pode ser colocado numa gaveta, que é a solução baixo custo que vários lugares estão arrumando para poder ter né, as valas também, transportar os corpos que estão já enterrados e colocar nas gavetas, enfim. Então tem essa gestão dos cemitérios, que é uma questão que envolve a burocracia, como a gente está conversando aqui, mas também uma coisa de mercado, né? Hoje, a questão da morte, por vários motivos, né? Várias razões, inclusive essa dos cemitérios, né? Dos ritos de morte, é um mercado também. Sim, sim, sim. Várias coisas têm se figurado aqui. O Berocan está dando a sugestão de ler os trabalhos do Michelangelo e Giampaoli sobre os cemitérios de São Paulo e Paris, quem tiver interesse sobre esse assunto. Ele sugeriu isso. Tem uma pergunta, tem um comentário do Gabriel aqui. O Estado continua com sua política desigual de produção direta e indireta de mortes. Flávia, como pensar a relação desse fazer de deixar morrer em seus vários níveis? Acho que é tudo que você falou já na live, né? Eu acho que também cola com a pergunta do Diógenes, do que você poderia falar mais sobre a produção desses territórios e corpos que podem ser potencialmente negligenciados com a pandemia. Que foi né, um pouco dessa ideia
de como que a situação agora, né, do coronavírus está potencializando as possibilidades, né, do fazer morrer, né, de certa maneira, assim, pela negligência, pela omissão, pela negação, né, pelo acientificismo, né, por toda essa questão que a gente está vendo também e que atinge, né, a população, que atinge a sociedade de diferentes maneiras, assim, né. E isso colado com desigualdades estruturais, né, que já estão colocadas, especialmente nas grandes cidades, nas populações tradicionais, né? E essas formas justamente vulnerabilizar os mais vulneráveis, né? Que é uma coisa peculiar, assim, quando você olha para as filas das pessoas que estão na Caixa Econômica para poder pegar o recurso, né? Quem tem mais dificuldade, quem tem mais necessidade, quem tem mais urgência é quem é mais exposto né, para poder conseguir um recurso mínimo de sobrevivência, né? Então, esse evidenciamento, essa negritar, né, essa desigualdade nesse contexto também da pandemia é algo que a gente tem que estar muito atento, assim, né? Até mesmo quando a gente produz nossos discursos sobre, né, as nossas próprias experiências também, às vezes, né? Em relação Claro. ao que está acontecendo, né, nesse momento, como a gente está lidando com ele, assim. E aí, só em relação a isso, eu também quero destacar que tá rolando, né, como eu falei agora há pouco, várias iniciativas de familiares, de ativistas em relação à memória dos mortos, né? Então, a gente tá tendo uma rede de apoio, familiares de vítimas do Covid-19, estão tendo várias iniciativas sendo colocadas. Eu vi o pessoal aqui falando do Adir Blanc. Agora, às 8, vai ter uma homenagem, né? Também ao vivo de vários músicos em memória ao Adir Blanc, que faleceu hoje devido à Covid, né? E com uma contaminação que foi numa unidade de saúde. Ele foi internado por uma outra doença, se contaminou no Covid na internação e faleceu. Então, também a gente está atento. Tem um outro projeto que é da professora Débora Diniz no Instagram, que está trazendo breves depoimentos poéticos sobre pessoas que estão morrendo anonimamente na mídia, que também relicário, alguma coisa, eu esqueci o nome, mas depois a gente pode, não sei como, colocar, e alguém também comenta Sim, isso. sim, a gente pode. Pode botar quando salvar no E YouTube. esse memorial, né, que está sendo justamente organizado e imobilizado, acho que especialmente no Facebook, mas também estão circulando imagens, enfim, memorial das vítimas do Covid, que é uma possível resposta, né, porque é importante a gente, né, ter essa dimensão de pensar, lembrar, homenagear os mortos e de cuidar dos sobreviventes, né? Que é essa categoria que muito se usa, né? Das pessoas que perderam seus familiares, né? E justamente quando isso passar, né? Eu queria falar também um pouco sobre isso, eu sei que o tempo está acabando já, né? Mas a ideia do novo normal, né? Acho que isso demonstra muito isso. O normal, tal como era, não dava conta, e esse novo normal que estão já querendo empurrar aí também não vai dar, né? Então, talvez tenha uma coisa que tanto de morte, tanto de sofrimento que a gente está vivendo agora, né? Traga para aqueles que estiverem passando por isso, né? Alguma reflexão também seja isso, assim, né? A gente vai ter muitas, muitas pessoas que perderam entes queridos, que sofreram com essas perdas, e que nós, enquanto sociedade, assim como em tantas responsabilidades históricas que temos, né? E considerando o cenário do Brasil que está se agravando, que está se tornando altamente trágico, né? Como que a gente também vai lidar com essas mortes, né? Essa presença também dessas mortes. Não deixar esquecer, mas também acolher essas pessoas que estão perdendo, né? Seus familiares também. Eu queria O Yuri fez uma pergunta aqui sobre o impacto das fake news na gestão das mortes. Como foi noticiado que as pessoas estão abrindo os caixões para confirmarem os seus mortos? Queria te fazer a proposta de responder essa, e aí daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Gente, então, isso daí para mim foi a fake da fake. Porque é o seguinte,
falou-se que as pessoas estavam abrindo os caixões porque falou-se que os caixões estavam vazios. Só que o que eu entendi, o que eu vi, o que eu fiquei sabendo é que, na verdade, abriram os caixões para poder confirmar se aqueles eram seus familiares, o que já é super grave. Por Claro. quê? Troca de cadáveres, tanto em Manaus quanto em São Paulo também. No interior de São Paulo também teve um caso de troca de cadáver do trajeto do hospital para o cemitério, por exemplo. Tipo, teve um caso em São Paulo que teve que exumar os corpos porque enterrou o corpo trocado. E aí rolou esse caso em Manaus das pessoas começarem a querer abrir o caixão. E não só abrir o caixão, né? Mas no manejo do corpos do Covid, é abrir o caixão, tirar um saco preto, tirar outro saco preto e desenrolar o lençol, porque esse é o protocolo mínimo para cuidar desses corpos. E aí chegou-se a dizer, então, por isso a fake da fake, que era porque a fake Mor tinha dito que era porque caixões estavam vazios. E aí, hoje, ainda por cima, ontem, não sei, o fakeroso Mor lançou uma outra fake dizendo que estavam enterrando caixões com pedra, porque, obviamente, as pessoas pensaram, pô, caixão vazio é leve, não precisa nem abrir, é só levantar. Então, enterraram com pedra. Só que esse caso de enterrar caixão com pedra foi há uns 2 anos, 3 anos atrás, num golpe de seguradoras. E aí pegaram as imagens e fakearam dizendo que era em Manaus. Enfim. O problema da fake news agora é a gente pensar que são fake news que estão lidando com saúde pública. Isso é muito sério, né? Se a Não, gente antes tinha fake news que estavam lidando com questões políticas, que já são sérias, porque já são todo o absurdo que a gente discute há tempos, desde a eleição, né, passada, agora as fake news estão se dirigindo a questões de saúde pública. Quer dizer, isso é muito sério, né? Isso é muito, muito sério. São questões que ameaçam a integridade física das pessoas, assim. não, totalmente. Então, Como é um muito todo, sério, né? habilidade. Mas isso foi de medicamento recomendado de forma irregular, isso de políticas de omissão, de incentivo à quebra de quarentena, né? De mau uso pelo próprio presidente, pelo próprio ministro da Saúde, por todos eles, de não saber usar uma máscara, de não saber orientar a população pelo exemplo, né? Então são várias, é uma coisa assim muito inovadora, Sucessiva. muito, né? Muito se multiplica muito em situações do inacreditável assim diante dos nossos olhos. É uma sucessão de maluquices. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando ao nosso final. Eu queria muito agradecer a Flávia pela conversa. Acho que é sempre assim, as transmissões ao vivo aqui no Instagram são pílulas, né? É muito rápido e a nossa ideia aqui é trabalhar com difusão do conhecimento que o INEAC produz. Então, assim, é muito importante dizer que essas reflexões que a Flávia vem fazendo, não as especificamente sobre o coronavírus, mas vocês podem encontrar materiais da Flávia tanto no repositório do INEAC, certamente tem muitos artigos dela lá, quanto na página do INEAC, nas redes sociais do INEAC e nas próprias redes sociais que a Flávia tá da Flávia, né? Então, recomendo, quero só registrar aqui isso, que essas transmissões que a gente está fazendo aqui no Instagram, elas são curtas e a ideia é, de fato, que seja uma conversa mais palatável e menos acadêmica, que é o que a gente tentou fazer aqui hoje. Então, quero agradecer demais a presença da Flávia e recomendar que todo mundo nos siga nas redes sociais. Flávia, você tem 1 minuto e 44 para se despedir da gente. Tá, ó. Quero agradecer todo mundo, coraçãozinho pra geral aí, que tá dando coração e agradecendo. Muito bom ver pelo menos as carinhas, os fotinhos e as mensagens de todo mundo aí. E agradecer a Isabel também pela oportunidade. Ela convidou, eu falei, bora, vamos fazer. É a primeira vez que eu faço essas coisas de live, nem consigo fazer stories com vídeo. Mas é bem legal e é isso, né? É importante a gente estar discutindo nesse momento esse tema. Como eu comecei falando, né? A gente mais do que nunca, nesse contexto da pandemia, vê como a morte é uma questão de vida, uma questão urgente para a gente poder pensar se querem, né? Se já estamos aí pensando em pós-pandemia, no momento que aqui a gente está vivendo o mais grosso do que ela vai trazer, que a gente né, troque e aprenda junto também sobre aquelas coisas que a gente se interessa, se preocupa. E, bem, agradecer e
a gente faz uma próxima depois. Vai estar no YouTube aí, o pessoal do ENEAC, a Bel tá avisando. Não, Mas eu já tô avisando, galera, que vai estar no YouTube. Ih, virei aqui. Que vai estar no YouTube, que podem seria ficar colegas que estão rolando a solto por aí, boletim da Unbox, vários blogs, vários sites institucionais e vários colegas de NEAC também publicando em vários meios, né, jornais, revistas. É super importante da gente fazer essa divulgação também científica e se ler e trocar bastante também. Enfim, Vai é cair. isso. Gente, obrigada. Estamos aí nas nossas redes.